Amém? Amém? Olha, eu já quero entrar já naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E essa semana nós estamos passando, o Brasil está passando por um momento de calamidade, de tragédia. Nós estamos vendo pela televisão, até mais pelas redes sociais do que pela televisão, né? A televisão em si não está nem noticiando tanto, né? Mas as redes sociais estão noticiando aquilo que aconteceu, né? Do Rio Grande do Sul está debaixo d'água. E a gente tem visto muita gente, desabrigada, muitas crianças, idosos sofrendo, já estão alojados em lugares muitas vezes difícil de chegar uma comida, água limpa, e está tendo toda essa mobilização, para chegar, né, o socorro para essas famílias. Mas eu digo para vocês, eu aprendi, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor sempre, Ele nos avisa daquilo que vai acontecer, porque constantemente o Senhor, Ele nos exorta, Ele fala, não faça isso, ou faça isso, porque pode acontecer isso, eu estou aqui, vem falar comigo, eu estou à sua disposição, busca a mim, vá fazer a minha vontade. Sempre o Senhor, Ele nos chama para mais perto dEle. E o que nós vimos nessa semana? Eu tive uma oportunidade de domingo para segunda, o Senhor me dá um sonho que eu até compartilhei com a nossa irmã Eliane na segunda-feira. E esse sonho, ela disse até que nossa, Helene, será que não é uma visão que o Senhor te deu? Será que o que o Senhor te deu não vai acontecer? É algo que vai acontecer aqui? Eu falei, não sei, que eu não entendia o que o Senhor tinha me dado de domingo para segunda, esse sonho ou essa visão, como queira. E Ele me deu, mas antes de eu contar essa visão, eu quero falar para vocês algumas coisas. Eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração em Lucas, capítulo 10, versículo 30 até o 37. Eu quero ler esse versículo com vocês. Lucas, capítulo 10, eu vou ler rapidinho. Lucas, capítulo 10, versículo 30 até o 37. Preste atenção nisso e veja se não tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo aqui hoje. Nesse tempo, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então nós estamos vendo aqui o Rio Grande do Sul devastado com essa tragédia que aconteceu. E é um momento agora, esse momento não é um momento da Igreja do Senhor trazer nenhum julgamento para o Rio Grande do Sul. Não é um momento. Por quê? Porque neste momento, o Rio Grande do Sul é como se fosse esse homem que foi espancado, que foi despojado, que foi machucado
por esse salteador. Esse salteador, ele está simbolizando o próprio Satanás, o próprio diabo. E essa passagem aqui diz que esse homem, ele ficou meio morto, ainda tinha vida nele. No Rio Grande do Sul ainda existem vidas lá. O diabo não conseguiu exterminar com toda a população. Ainda existem vidas lá que estão precisando de cuidado. Agora vem o nosso olhar, o nosso posicionamento em relação a isso. Qual é a posição que eu e você estamos tendo? Nós estamos fazendo igual o sacerdote, que viu o homem jogado, machucado no chão e passou bem longe? Um homem que foi levantado para ajudar o próximo. Ele era um líder espiritual. Ele foi levantado para fazer o bem. Ele foi ensinado para olhar em amor ao próximo. E o que ele fez? Passou de largo. O segundo foi um dos discípulos dele, porque era um levita, também era frequentador da casa de Deus, sabia quem era Deus, sabia o que ele precisava fazer, mas quando ele olhou aquele homem machucado, ele deve ter pensado: ai, eu não tenho tempo para isso não, que outra pessoa faça isso aqui, ajude. Passou de largo. Mas a terceira pessoa, que era o samaritano, ele chegou, ele viu, assim como os outros dois viram, ele também viu. Mas qual foi o diferencial? Ele teve íntima compaixão daquele homem que estava ali machucado, que tinha sido roubado, que tinha sido espancado e que estava meio morto. Não estava morto, ele não estava morto, ele estava precisando de ajuda. E nós vemos claramente um posicionamento de pessoas, até mesmo de politicagem em cima dessa situação que nós estamos vendo no nosso Brasil, de pessoas que estão fechando os seus olhos para o sul do nosso Brasil, vendo que tem pessoas que ainda estão em cima das casas e não conseguem chegar lá para resgatar, porque, por incrível que pareça, gente, existem pessoas que estão sendo impedidas de ajudar. E eu vou contar para vocês no meu sonho, na minha visão, o que Deus mostrou para mim acerca disso. É obra maligna. Tudo isso foi feito, forjado por Satanás, foi planejado para que essas pessoas tivessem o coração endurecidos, para não ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, que ainda estão ilhadas, que estão ainda dentro das suas casas, sem comida, sem água limpa. Pessoas que ficaram 4 dias sem comer e sem beber. E pessoas que foram levantadas para ajudar essa população estão impedindo, não estão ajudando, estão impedindo as pessoas que podem ajudar de ajudar. Vocês acreditam nisso, que isso está acontecendo no nosso Brasil? Por quê, gente? Porque o nosso Brasil, infelizmente, precisa se voltar para o Senhor. O nosso Brasil, ele precisa se arrepender dos pecados dele. Porque a palavra de Deus deixa bem claro em 2 Crônicas 7,14. Existe uma condição para que Deus venha ouvir e sarar nossa nação. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos orar. Nós precisamos se voltar para a face de Deus, para que depois disso o Senhor venha ouvir o nosso clamor, para que depois Ele traga cura para a nossa nação. Existe uma condição. E infelizmente nós estamos vendo a nossa nação sendo dirigida por pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Gente, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando da palavra de Deus, o que eu estou vendo, o que Deus me mostrou. O que Deus me mostrou através da visão que Ele me deu. Rio Grande do Sul é essa pessoa que está machucada, que foi espancada, que está quase morta.
E qual é o nosso olhar? Nós estamos vendo o que nós estamos fazendo. Você tem tirado tempo para orar por eles? Você tem tirado tempo para poder ajudar de alguma maneira esse povo que está precisando, que está meio morto? Ou você está fazendo como o sacerdote fez? Eu não tenho obrigação, nem vou orar, não vou fazer nada, nem moro lá, eu moro aqui. Será que nós estamos tendo essa visão? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser como o samaritano. O samaritano viu, como os dois tinham visto, mas ele teve atitude. Ele não julgou. Nós não estamos aqui para julgar o sul do nosso Brasil. Nós estamos aqui para servir, para levar a cura, para levar o alívio, porque somos chamados de Deus. Eu te convido a ter um posicionamento de cristão. Se você não frequenta nenhuma igreja, eu te convido a você congregar, começa a congregar. E se você leva a vida de qualquer jeito, vai quando quer para a casa do Senhor, eu te convido a ter compromisso. Comece a congregar, comece a ter compromisso para que Deus possa usar você no propósito, no propósito que você foi chamado nessa terra, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E o tempo está se findando. Mas eu não acredito nisso. Que pena que você não acredita nisso, porque os sinais estão aí. Os sinais aí estão. A natureza está nos mostrando que Jesus está às portas. E nós precisamos falar do nosso mestre, falar do reino de Deus, levar o evangelho a toda criatura. Isso que está acontecendo no nosso Brasil, eu tenho certeza que várias pessoas foram avisadas em visões e sonhos para que a gente ore e busque o Senhor enquanto se pode achar. O nosso Brasil precisa de Jesus, ele precisa se arrepender. E quem é o Brasil? Somos nós, os brasileiros. Nós precisamos nos voltar para Deus. Enquanto durante a semana estava acontecendo aquela tragédia de água, o diabo já estava usando, já estava fazendo aquilo, o plano dele lá no sul. Ele também estava recebendo honra no final de semana lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, através daquele culto satânico que foi feito, porque aquilo para mim e para muitos que têm visão espiritual não era um show, era um culto. Um culto satânico que deu legalidade para Satanás firmar tronos aqui no nosso Brasil. Porque vem uma mulher lá dos Estados Unidos cultuar Satanás aqui, uma mulher que é satanista, que zomba dos cristãos, que zomba de Jesus, que tira sarro da palavra de Deus e exalta a pessoa de Satanás, vem de lá de longe, chama os conterrâneos da nossa terra aqui, que eu não vou falar o nome, que participou do show lá, para poder ter o vínculo da nossa terra com o culto, porque é assim que funciona, infelizmente, para quem sabe, né, como que se faz o culto. O culto, ele entra oferta de dinheiro, ele entra adoração, porque alguém está sendo adorado ali, e usa também de aliança. Uma vez que ela chamou duas cantoras, se é que eu posso chamar de cantora, daqui do nosso Brasil, para poder subir no palco ali, com a bandeira, porque eu vi em post, eu não assisti isso, mas eu vi um relance disso aí. Aquele momento estava selando uma aliança com o Brasil, com as trevas. Gente, isso é muito pesado. Isso vai trazer consequência para o nosso Brasil. Ele agindo no sul, com aquela tragédia e recebendo culto. Que nós estamos fazendo como cristãos? Nós estamos fechando os nossos olhos, estamos deixando a vida nos levar? É isso? Não, igreja, eu te convoco em nome de Jesus. Vamos realmente nos posicionar.
orar para o nosso Brasil, orar para a nossa nação, pedir perdão por isso, porque foi um pecado. Isso aí deve ter cheirado mal nas narinas do Senhor, essa adoração a Satanás que teve. Isso aí fedeu, gente. E nós sabemos, e o diabo também sabe, que o Brasil, ele tem promessas de ser o celeiro do avivamento. E eu tenho certeza, gente, que já está tendo movimentação do céu para que essa promessa comece a se cumprir. O mundo espiritual, ele é regido, ele existe, ele funciona, você pode não ver, mas já existe movimentação do céu para que o avivamento comece, para que o avivamento tenha início. E o nosso Brasil tem promessa de ser chamado de celeiro do avivamento. Então, gente, irmãos e irmãs cristãs, vamos levantar a bandeira do Senhor na nossa nação. Vamos proclamar o nome de Jesus, vamos orar, vamos nos unir, vamos parar de ficar brigando. Porque a minha igreja é melhor que a sua, porque a igreja tem isso, não é de Deus, porque a igreja usa isso, não é de Deus. Vamos parar de meninice, de criancice e vamos nos posicionar, lutar com quem realmente nós precisamos lutar, que é com o inferno. E nós vemos essa passagem aqui, que nós temos que aprender com o samaritano. Nós não vamos julgar o povo do sul, nós vamos ajudar, nós vamos orar por eles, nós vamos fazer a nossa parte e nós vamos deixar a nossa oração com eles, porque nós não podemos estar lá fisicamente, porque é um lugar geograficamente longe de nós, mas a nossa oração não tem dimensão, a nossa oração não tem isso, ela vai. Então ore pelo sul, ore pelas pessoas que estão lá, porque existe sim todo um planejamento, existiu sim todo um planejamento satânico para acabar, para destruir aquele lugar. E olha, o que Jesus nos fala? Fala para a gente ser como o samaritano, porque no versículo 37 diz assim: qual deles você achou que usou de misericórdia com o próximo? Aí Jesus, aí a pessoa respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? No versículo 37, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Qual deles era o próximo? Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai, entre em ação, levanta, faça alguma coisa. O vai é ação. Vai e faze da mesma maneira. Que possamos ter essa visão de fazer como o samaritano fez, sem julgamento, nos posicionar e ajudar, seja em oração, seja, se você puder, em dinheiro, se você puder, em mantimento, mas é um momento de estender as mãos e fazer o que Deus, que Jesus nos mandou fazer. Vai e faze da mesma maneira. E com isso eu conto para vocês o que Jesus me mostrou de domingo para segunda, nessa visão. O Senhor me mostrou, o Senhor me levou num lugar onde eu não estava na mesma dimensão daquele lugar. A impressão que eu tinha é que eu estava assistindo um filme, ou algo, umas cenas que estavam acontecendo e eu estava pro lado de fora daquela cena. Eu não estava no mesmo lugar, eu estava num outro lugar, como se eu estivesse assistindo um filme. Mas era muito interativo isso, tá? É aquela coisa de tecnologia mil, não sei explicar para vocês. E eu estava vendo que naquela cena existia no meu lado direito assim, um laboratório que ele era meio acinzentado, um azul marinho, uma coisa meio escura assim. E no fundo desse laboratório, sabe aqueles visores que a gente vê em submarinos, redondos, assim, que você consegue enxergar o mar, consegue, transparente, aquela parte de vidro assim redonda. Eu me lembro de olhar e ver
por um lugar que parecia que era uma caixa, alguma coisa assim, um lugar separado, onde tinha esse espaço, que tinha um vidro e eu conseguia enxergar o que estava lá dentro. E eu conseguia ver nitidamente águas, assim, ó, virando muitas águas, muito vento, assim, parecia que tinha um tornado na água e muito vento o tempo todo. E eu via também lá dentro pessoas virando dentro dessa água. E só que essa água era branca, era limpa. E aí o Senhor, depois que eu pedi o discernimento para ele, o Senhor me falou que aquilo que eu estava vendo era o plano que Satanás tinha contra aquele lugar. Eles tinham feito o planejamento de como seria exatamente como eles iriam agir. Olha, eu fico arrepiada de falar. Deus me mostrou e falou, aquilo ali era o plano, foi o plano dele. Eles fizeram o plano certinho, nós vamos fazer assim, a água vai acontecer assim, as pessoas vão morrer na água, vai ter muito vento. Aquilo ali foi a matriz do plano dele. Por isso que a água era limpa, porque eu falei, Senhor, por que a água está limpa? Porque era plano deles, eles estavam planejando. E aí eu me lembro que existia duas pessoas nessa cena. Uma pessoa era uma mulher que saía, que daí saiu de trás de um lugar assim, veio até a frente, até assim na lateral, e falou para outra pessoa que estava ali. Eram duas pessoas. A pessoa que falou era uma mulher e a que ouviu nesse momento era um homem. E eles não estavam com a mesma roupa. Detalhe, que estava falando, a mulher que saiu e falou, ela estava usando uma roupa escura. Uma roupa, e ela era toda séria, assim, toda autoritária. E ela falou assim para essa outra pessoa assim, nós vamos salvar somente algumas pessoas. Nós não vamos salvar todo mundo. Não quero que você avise ninguém. Ninguém pode saber, porque a gente vai salvar algumas pessoas. E as pessoas que a gente quer salvar já tá ali. Já estão sendo tiradas daqui e elas vão ser tiradas, no meu sonho ali, iriam ser tiradas num trem. Não sei por que apareceu um trem ali. Elas vão ser tiradas num trem. E aí essa pessoa falou para esse personagem que era um homem. Esse homem era um homem alto, magro. E ele não passava uma imagem negativa, ele passava algo assim que ele não fazia parte daquela conspiração ali. E ele ouviu aquilo ali, sabe quando você ouve as coisas, eu sou mestre em fazer isso, sabe quando você ouve alguma coisa e você não concorda, você faz cara de paisagem? Ele ouviu aquele ele fez desse jeito. Ele tinha um cabelinho curto assim, um cabelinho claro, ele sei. Tá, aí a pessoa virou, saiu, aí ele pegou, andou pra lá, andou pra cá, pensou assim. Aí, gente, ele virou pra mim, eu que estava assistindo aquela cena, né, parecia um filme, ele virou pra mim e falou assim, vem comigo, porque nós vamos avisar toda a cidade, nós vamos avisar todo mundo. Aí eu pensei, mas eu não falei pra ele, falei assim, nossa, mas a pessoa acabou de falar que não era pra avisar todo mundo, porque ela ainda ameaçou. Não falei essa parte. Ela falou assim, ó, se avisar todo mundo, vai todo mundo morrer. Ele falou assim, nós vamos avisar todo mundo. Nós vamos avisar. E ele me convidou a acompanhá-lo. Daí, eu saí daquele laboratório acompanhando ele. E aí ele começou, aí eu olhei assim para a cidade, gente. A cidade era noite. Tava todo mundo dormindo. Eu falei assim, mas a cidade está dormindo. Eu falei assim, mas nós vamos despertar a cidade e nós vamos avisar. E aí, como que ele avisava? Ele pegava, da mão dele, ele fazia assim, saiu uma luz alaranjada. E aí ele começava a mandar luzes alaranjadas assim para a cidade, para poder despertar. E aquela luz entrava nas casas, entrava assim e começava a clarear aquele lugar ali, porque as pessoas iam ser avisadas da tragédia que ia vir naquele lugar. E aí teve uma hora que ele virou pro cemitério. Aí ele foi para jogar a luz ali. Ele falou assim, não, esse aqui já tá morto, esses não adiantam, esses não vão, esses já estão mortos, mas esses estão vivos, eles vão ser despertados. E é assim, gente, eu acordei
Eu acordei com esse despertamento. Antes de eu acordar, eu me lembro de ter, depois que ele falou isso do cemitério, que ele virou para mim, eu lembro de ter olhado assim. Eu não entendo como que eu tive esse olhar, mas eu vi nitidamente a cidade vazia, sem ninguém. Só que eu enxergava só o telhado das cidades. Eu não enxergava a parte de baixo da cidade. Eu enxergava só assim, ó. Mas eu tava assim, de frente para a cidade, e eu enxergava só os telhados da cidade. Mas depois daquilo, então, eu acredito. E aí eu acordei. Eu fiquei tão intrigada com isso. Porque quando eu tive esse sonho, eu tive até uma outra interpretação desse sonho. Até compartilhei isso com a nossa irmã Eliane, esposa do nosso pastor Marcos. Ela, não sei se ela está aí, ela está ainda, né? Eu acho que não sei se ela saiu. E eu compartilhei isso com ela na segunda-feira. Eu tenho salvo isso no meu WhatsApp. Tá. E eu até tive uma outra interpretação, porque eu estava procurando uma resposta de uma luta que eu estava passando, né? E eu achei que essa era a resposta. E aí a Eliane falou para mim assim: Lene, uma vez você já me contou que Deus mostrou para você acerca do Covid, é verdade. O Senhor me mostrou sobre o Covid. Eu falei aqui em cima do púlpito. Semanas depois o Covid veio. E ela falou assim: será que Deus não está te mostrando algo que vai acontecer? Eu falei assim: não sei, mas eu vou orar. Eu vou pedir discernimento. E eu orei e pedi discernimento ao Senhor. E o Senhor me deu esse discernimento. Depois que eu comecei a ver as coisas acontecendo, tudo se encaixou, gente. Tudo se encaixou nessa visão. E eu falo pra vocês, eu não sou melhor que ninguém nesse mundo. Eu não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém. Mas o Senhor me mostrou. E Ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito dele ter me mostrado. Ele tem um propósito, porque hoje eu estou usando as redes sociais. Hoje, por exemplo, estou convocando o povo de Deus. Não sei quantas pessoas que vão assistir essa live, mas as pessoas que ouvirão essa live vão ter um posicionamento diferente. Por quê? Porque agora sabe que tudo aquilo que aconteceu foi um plano maligno, foi planejado. Mas o Senhor teve misericórdia de muita gente naquele lugar. Aquela pessoa no meu sonho que estava despertando era um anjo do Senhor que o Senhor permitiu que acordasse, que despertasse muita gente para que fossem salvos. Deus teve misericórdia. Eu acredito até que a intenção satânica era dizimar o sul, porque ele deixou bem claro no meu sonho: não quero que avise ninguém. E outra coisa que o Senhor me mostrou, esse não quero que avise ninguém, o diabo, ele endureceu corações de políticos que poderiam ter ajudado e não ajudou, de governantes que poderiam ajudar e não ajudou. Por quê? Porque estão no poder de Satanás. Ele não deixou, ele endureceu corações dessas pessoas, porque o socorro era para ver muito mais rápido essas pessoas. E sabe quem que tomou a frente disso? Os civis, gente. Você vê as imagens lá dos civis se virando lá e entrando no meio da água com o que eles tinham para salvar as pessoas. E quem poderia estar ali salvando aquelas vidas cruzaram os braços. Foi permissão do Senhor, sim. Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mas Ele nos mostrou que essas pessoas estão sendo dominadas por Satanás. E a igreja do Senhor? E a igreja do Senhor vai cruzar o braço? Ou vai deixar essa nação na mão de Satanás? Irmãos, vamos, mais uma vez vou usar a palavra aqui, vamos nos posicionar. Chega de brincar de ser crente. O diabo está aí e ele não está brincando de ser Satanás. Satanás e os seus anjos são muito organizados. Vocês pensam que não?
Vocês acham que eles planejaram tudo isso aqui que aconteceu de um dia para a noite? Teve todo o planejamento, teve todo um laboratório preparadinho para esses dias. Foi o que Deus me mostrou. Como que se monta um laboratório, produção? É do dia para a noite? Aquele esquema que eu vi é a tecnologia de última qualidade. É do dia para a noite? Ó, quanto tempo que ele está planejando fazer isso, ó. E nós não podemos mais deixar Satanás reinar na nossa nação. Nós precisamos enfraquecê-lo, porque ele já sabe o final dele. Ele sabe que ele já foi derrotado naquela cruz do Calvário. Os dias deles estão contados. E ele tem ódio de mim, de você, porque ele perdeu a imagem de Deus. E nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Ele tem ódio de... Ah, mas eu nunca fiz mal para ele nem para ninguém. Não precisa. Você existe, não existe? E tem ranço de você, da sua casa, da sua família. Ele só não te mata porque Deus não permite. Porque se fosse depender da vontade dele, ele matava todos nós. Ele faz isso com pessoas que tem compromisso com ele, entrega a vida para ele, faz pacto com ele e não quer saber de Jesus. Na hora que ele quiser, ele leva. Não é verdade, produção? Na hora que ele quiser, ele leva. É dele, ué. Você não quer Jesus, quer Satanás. Ué, a hora que ele quiser, ele vai levar você. E o que Deus vai fazer? Deus vai ter como? Fala assim. Então, gente, vamos ter compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos parar de brincar. Vamos parar de achar que o mundo é um mar de rosas, é um conto de fadas. Não é. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu sei que hoje a live foi meio pesada, porque eu estou te convidando, estou realmente assim, convocando o exército do Senhor para tomar a posição de exército. Lembra que eu falei que o Senhor me mostrou também o Covid? Rapidamente eu vou falar para vocês como é que foi. Eu me lembro que o Senhor me deu uma visão de que eu estava entrando nessa igreja aqui, e na igreja tinha uma pessoa pregando aqui, sozinho, e a igreja vazia. Daquele lado ali tinha uma ovelha, a ovelha estava em pé como se fosse um homem, e deste lado aqui tinha um lobo, também em pé como se fosse um homem. E uma voz falou assim para mim: quando a doença chegar, vocês vão ver quem é ovelha e quem é lobo. E aí eu falei: Senhor, mas quando a doença chegar? Ele falou de novo: quando a doença chegar, vocês vão ver quem é lobo e quem é ovelha. Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Bom, acordei. Aí eu me lembro que no domingo próximo que eu ministrei, eu falei aqui em cima do púlpito. Não sei se tem filmado, não lembro disso, se filmaram esse dia. E aí eu falei em cima do púlpito, eu dizendo que eu não entendi nada. Depois, semanas depois, aconteceu o Covid. Então, gente, vou falar novamente. Eu tô falando isso não é porque eu sou melhor, não. É o dom que Deus me deu, gente. E às vezes é difícil certos sonhos que eu tenho com certos tipos de pessoas, que às vezes eu chego e falo, e a pessoa fica até meio assim, mas eu falo. Antes eu não falava, não. Eu tinha medo de falar. Mas hoje eu aprendi. Se o Senhor mostra pra mim, eu tenho que falar. É o dom que Deus me deu, gente. É o dom que Deus me deu. Então eu preciso falar. Então eu não sou melhor que você, mas somos todos da mesma família. Estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus, para servir o nosso próximo. Qual é o seu posicionamento? Qual desses três você se encaixa? Naquele que pode fazer e não fez, o sacerdote? Naquele que aprende na oratória de quem pode fazer, que você deve fazer, mas você também não faz? Ou aquele que nem tinha parentesco nenhum, porque era judeu que estava lá, espatifado lá era judeu, e ele é samaritano. E todo mundo sabe da história que o samaritano
não se dava com os judeus. Não se entendiam. Não se entendiam. Agora, por qual razão esse homem apanhou? Vocês viram aqui que ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. A Bíblia fala que Jerusalém simbolizava o centro da espiritualidade e Jericó simbolizava as riquezas dessa terra, porque era um centro comercial, ó. Então, gente, a impressão que a gente tem é que ele se desviou do foco da espiritualidade e começou a focar nas coisas que são de Deus, não julgando o povo do sul. Ah, vou falar que o povo do sul é um povo materialista, por isso que aconteceu isso. Não, estou mostrando o que Deus falou comigo acerca desse homem. Ele não estava debaixo da vontade de Deus e aconteceu tudo o que aconteceu. Será que o nosso Brasil está debaixo da vontade de Deus? Ou nós estamos dando legalidade para o mal? Hein? Uma pergunta que eu faço para você. Então, nesse momento, eu quero orar. Depois a gente vai interagir com as pessoas que participaram. Amém? Convoco você agora para a gente orar para o Rio Grande do Sul. Porque se Deus nos mostrou, é para a gente continuar orando. Nós vamos fazer um clamor neste momento. Eu te convido a ir na sua casa. Não peça por nada. Vamos pedir agora por Rio Grande do Sul. Por todas as cidades. Você sabe o que é? 70% do estado embaixo da água. Eles têm mais de 490 municípios. Sabe quantos estão debaixo da água hoje? 380. 70% do estado está embaixo da água. Acha pouco isso, gente? E era para ser muito pior. Tenho certeza que Deus deu livramento ali. Mas Ele também permitiu para que a gente venha acordar. Fala, meu povo, me busque. Peça perdão dos seus pecados. Venha. Eu quero ser o teu Deus. Se humilha. Ore, busque a minha face para que eu possa trazer a cura para a sua nação. Para a nossa nação. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós estamos diante do Senhor. Pai, o mundo espiritual, Senhor, das trevas, estão sim se movimentando na nossa nação. Mas o teu povo, nós temos a Ti que é mais forte do que qualquer legião. Temos o Senhor que é maior que todo o inferno, Pai. Pai, nós sentimos sim uma atmosfera pesada no nosso Brasil nessa última semana. E sabemos, ó Pai, que essa atmosfera pesada veio do maligno. Mas nós, como povo de Deus, nós entramos na Tua presença, Pai. E nós, primeiramente, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão pelo pecado da nossa nação. Pedir perdão, Senhor Deus, porque nós temos deixado muitas vezes de olhar para o foco que é Jesus. E temos feito aquilo que as nossas vontades. Temos focado nas coisas que são dessa terra. Temos esquecidos, ó Pai, do que o Senhor é, do poder, da Tua plenitude. Eu peço perdão, Senhor Deus, em nome da nossa nação a Ti. Cristãos, Senhor, igrejas que não estão se posicionando, que estão brincando de ser crente porque querem ver a igreja cheia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, todos aqueles que têm invocado o Seu nome, Senhor Deus, de qualquer jeito, com a vida sem santificação, sem consagração. Perdoa-nos, Senhor. Pai, nós desejamos, nós ansiamos o Senhor agindo grandemente nessa nação. Nós ansiamos, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Que sejamos alcançados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua glória, pela Tua unção. Que a nossa nação reconheça o Teu poder,
Que a nossa nação reconheça quem Tu és, Pai. Que Tu és um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que ama, mas um Pai que nos corrige quando é preciso. Um Pai que chama a nossa atenção e nos convida a fazer o que é certo. Pai, que a nossa nação possa reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu peço, Espírito Santo, envia os Teus anjos lá no Rio Grande do Sul, no sul do nosso país. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas que ainda estão, Senhor Deus, sem comer, sem beber, que estão esperando o salvamento. Coloca os Teus anjos ali e usa as pessoas para chegarem até essas pessoas, ó Pai, e resgatá-las. Crianças, bebês, animais, idosos, casais que estão esperando um resgate. Pai, abra os olhos dessas pessoas para que elas vejam onde essas pessoas estejam e alcance essas vidas para ser resgatadas. Tenha misericórdia, Senhor. Assim como o Senhor me mostrou esse anjo que estava avisando as pessoas do mal, essa luz laranja que significa a Tua glória. Pai, que essa luz alcance os lares, Senhor, daqueles cristãos que viveram uma vida inteira contigo e estão agora, Senhor, sofrendo em meio às águas. Alcance essas vidas, Espírito Santo. Que essas vidas sejam alcançadas, que essas vidas sejam cuidadas, sejam resgatadas para a honra e glória do nome de Jesus. Nós Te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração e nos arrependemos daquilo que nós temos feito o Senhor se entristecer. Toda idolatria, toda carnalidade, toda pornografia explícita, perdoa-nos, Senhor. O Senhor não merece. O Senhor não merece isso, o Senhor merece a nossa fiel adoração, o Senhor merece, Senhor Deus, a nossa melhor adoração, o Senhor merece as primícias da nossa adoração de todos os dias. O Senhor não merece isso, Pai. Receba, Jesus, toda a honra e toda a glória, toda a exaltação. Assim nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que você possa ter sido alcançada por essa palavra e que não fique. Eu vou pedir para você não guardar essa live só para você, não.